Calorosas saudações, e Luís Montenegro não vai estar livre no dia das eleições. A Spinum Viva não lhe deu folga. Ora, meus amigos, quem vos dava folga todos os dias, se me prometessem que metiam like nos meus vídeos, era eu. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, grupos de WhatsApp, essas coisas todas. E têm também o código SOUSA10 para 10% de desconto. Não em casas, mas em vários produtos na Prozis. Portanto, aproveitem. Ora, um pormenor só rápido antes de começarmos. Amanhã vamos estar a acompanhar as eleições na Madeira. Eu vou colocar o link da live no comentário fixado e, portanto, entraremos em direto por volta das 7 da tarde no dia de amanhã. Estejam atentos. Ora, o que é que se passa? Luís Montenegro foi descoberto como quem diz. Há uma nova polémica à volta do caso Luís Montenegro porque a empresa do mesmo, a Spinum Viva, esteve a faturar sem registro na proteção de dados durante 1 ano e meio. E isso levou a uma troca de bocas intensa entre o Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. A advogada Inês Varajão Borges, colaboradora da empresa da família do Primeiro-Ministro, explica que as notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados têm de incluir uma pessoa singular e que não podiam ser feitas pela empresa Spinum Viva enquanto encarregada de proteção de dados. Ora, as explicações foram dadas à Rádio Observador e surgem depois da notícia de que a empresa esteve 1 ano e meio a faturar sem estar registada na Comissão de Dados. São novos dados que aumentam as dúvidas em torno da empresa de família de Luís Montenegro. Com base em informações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Semanário Expresso avança que os clientes que pagaram serviços de proteção de dados à Spinum Viva não registaram a Spinum Viva junto do regulador durante o primeiro ano e meio de atividade da empresa. De acordo com o jornal, o registro era feito em nome da Sociedade de Advogados de Luís Montenegro, mas os clientes já pagavam avanças à Spinum Viva. Eu não sei a que é que se está a referir, mas presumo que seja um período onde eu já não estava na sociedade, tenho que perguntar à sociedade. Mas a Solverde pagou serviços à empresa enquanto Montenegro ainda geria a sociedade, desde o verão de 2021. Montenegro só viria a sair em maio de 2022. De acordo com o Expresso, a rede de casinos só registou a Spinum Viva como encarregado de proteção de dados em janeiro de 2023. Antes de continuarmos, quero só deixar aqui algumas notas. O facto de estarem a aparecer mais casos, e isto aqui preocupa-me, claramente, e muito honestamente parece-me que os casos relativamente ao caso de Luís Montenegro não vão ficar por aqui. Eu tinha-vos dito, já anteriormente, que para o Pedro Nuno Santos ter avançado com a moção ou o chumbo da moção de confiança e para ter sido ele o primeiro a colocar estes tópicos do caso Montenegro na altura com a empresa Solverde num parâmetro inicial, era porque o próprio Pedro Nuno Santos sabia de algo mais. Ora, o que me parece aqui é que a oposição sabia mais do que aquilo que estava a dizer, não só o PS, o Chega também e os outros partidos, e parece-me que paulatinamente as armas que têm estão a ser transmitidas progressivamente ou gradualmente à medida que o tempo passa para a comunicação social para manterem o tópico vivo. E isto não abona nada a favor do Luís Montenegro, porque isto pode ter complexos éticos, obviamente, prejudiciais do ponto de vista político para Luís Montenegro, mas em algumas circunstâncias, esta inclusive, do ponto de vista legal também. E eu volto a frisar, não abona muito a favor do Primeiro-Ministro, e eu estou a utilizar um eufemismo quando digo isto, estar a exercer a sua função executiva enquanto tem este tipo de suspeitas ao seu redor. Obviamente que não tem nenhuma acusação judicial, mas ela pode surgir. O que é que eu quero dizer com isto? É que, imaginando que Luís Montenegro ganha as próximas eleições, ele pode eventualmente continuar no cargo de Primeiro-Ministro e, a meio do exercício da sua função, receber uma acusação judicial relativa a esta circunstância de não ter registro durante 1 ano e meio enquanto estava a faturar, a estar a receber avanças enquanto era Primeiro-Ministro na ordem dos 4.500 euros na sua empresa familiar. Ou seja, várias acusações do ponto de vista judicial podem surgir enquanto Luís Montenegro, hipoteticamente, será novamente Primeiro-Ministro. E aí acho que tem que se demitir. Aí não há sequer... Porque está uma acusação em cima da mesa e aí a situação muda claramente. Mas enfim, vamos prosseguir e vamos ver já a seguir a troca de galhardetes entre o Montenegro e o Pedro Nuno.
A Sociedade Spinum Viva Limitada presta desde julho de 2021 à Solverde serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais. Os serviços prestados pela Spinum Viva, acima descritos, representam um custo mensal de 4.500 euros. Há 3 semanas, a Spinum Viva também confirmava o vínculo com estes clientes desde o primeiro ano da empresa. A relação contratual entre a Spinum Viva e cada um dos seus clientes teve início numa altura em que o Sr. Dr. Luís Montenegro era sócio e gerente desta sociedade, mas não tinha qualquer atividade política. Em entrevista à Rádio Observador, Inês Varajão Borges, advogada e uma das colaboradoras da Spinum Viva, confirmou que trabalha na proteção de dados praticamente desde o início da empresa. 2021, 2022, sim. Prestar serviços prestava a todos. Quando tem de ser feita uma notificação à CNPD do encarregado da proteção de dados, essa notificação tem de incluir uma pessoa singular. Portanto, não poderia ser a Spinum Viva enquanto encarregada da proteção de dados. Aquilo que foi feito foi dividir as empresas entre mim e o Dr. André. A colaboradora garante que não houve influência de Luís Montenegro na empresa desde que assumiu a liderança do PSD, nem teve nenhum contacto com o Primeiro-Ministro no último ano. Adianta que é o filho mais velho de Montenegro quem gera a Spinum Viva desde 2022, mas que o trabalho funciona em piloto automático, numa espécie de autogestão. É aqui que reside o problema e que muitas das vezes, ou algumas vezes, parte da oposição utiliza esta crítica. E esta crítica aqui, ou o que pode surgir, vem mais, curiosamente, não tanto do PS nem do Chega, mas vem mais do Bloco de Esquerda, quando o argumento que é utilizado para criticar Montenegro é o facto de Luís Montenegro, isto segundo a ótica de Mariana Mortágua e do Bloco, utilizar a sua persona e a sua influência política enquanto persona política, Luís Montenegro em si, presidente do PSD ou primeiro-ministro, para catapultar em termos negociais e empresariais, mesmo que de uma forma indireta, esta empresa em específico. Isto é um dos argumentos que são dados em termos de suspeitas. Luís Montenegro, claramente, o que me parece que vai dizer é que isto tudo aconteceu antes dele entrar na vida política novamente. Ou seja, naquele período de interregno em que ele teve sem atividade política nenhuma, ou seja, antes de ser presidente do PSD, antes de ser eleito presidente do PSD em 2023, se não me falha a memória, ou finais de 22, creio que é inícios de 23. Portanto, eu creio que esse será o argumento utilizado. Eu volto a frisar, para mim, no caso todo da Spinum Viva, isto aqui é um pormenor legal importante, atenção, do facto de estar a faturar sem registro durante 1 ano e meio, mas para mim o mais preocupante continua a ser a questão do recebimento da avença mensal dos 4.500 euros na empresa familiar enquanto o Primeiro-Ministro era Primeiro-Ministro. Independentemente de tudo o resto que mereça ou não preocupação, porque neste caso também há muita coisa que vem com fé de ver, atenção. Mas eu volto a frisar, isto pode ter 2 efeitos. Continuar a aparecer coisas piores ou igualmente más, como estão aqui a aparecer, para denegrir mais a imagem do Luís Montenegro ou se desgastar politicamente, ou então pode acontecer o efeito oposto, que é, continuam a aparecer mais coisas de tal forma que podem ou não ser preocupantes, mas que, do ponto de vista mediático, podem saturar as pessoas, que a determinada altura as pessoas esquecem-se. E isto não é assim tão difícil de acontecer. Eu dou-vos um exemplo. O Miguel Albuquerque na Madeira provavelmente ganhará as eleições amanhã. Já agora vamos estar a acompanhar, fiquem atentos, o evento será criado entretanto, mas vamos estar a acompanhar. O Miguel Albuquerque vai para as 3º eleições em 3 anos, está envolto em polémica do ponto de vista legal, mas vai ganhar. E vai ganhar provavelmente, segundo as sondagens, valem o que valem, portanto, se calhar retiro provavelmente do que disse, mas é possível que ganhe até com mais percentagem do que ganhou da última vez. Portanto, pode acontecer esse efeito de saturação no eleitorado que catapulta até o voto para Luís Montenegro. Pode ter o efeito contrário. Não é assim tão difícil de acontecer. Mas, veremos, não é? O futuro é incerto. Vamos ver agora a troca de galhardetes, não é? De um lado e do outro. O líder socialista considera que o Governo e o PSD ainda não perceberam o que aconteceu com a polémica em torno do Primeiro-Ministro e critica o facto de Luís Montenegro estar a criar uma espécie de comissão privada de inquérito. O chefe do Governo insiste que não teme as investigações e que não vai gastar mais um segundo com o tema. Faltam menos de 2 meses para as eleições legislativas antecipadas e depois do muito que foi escrito e dito, o Primeiro-Ministro conclui. Eu acredito
no discernimento do povo português, para compreender tudo aquilo que sejam os fatores que contribuem para a sua decisão. Não tenho dúvidas que as portuguesas e os portugueses já perceberam muito bem o que é que aconteceu, já perceberam muito bem que têm um primeiro-ministro em quem podem confiar. Pedro Nuno Santos discorda e avisa que o caso está longe de ser encerrado. Nos últimos dias, o Observador revelou documentos da Spinum Viva. Segundo o jornal online, a análise prova a prestação de serviços da empresa e mostra valores semelhantes aos praticados no mercado. Achar que essa notícia encerra um tema é não ter percebido mesmo nada do que aconteceu. E nós teríamos esta situação caricata, que era os inquiridos escolherem a quem dão os documentos, que documentos dão, em que timings, de que forma. E, portanto, era uma espécie de comissão privada de inquérito que não é feita com o PS, neste caso é feita com um órgão de comunicação social. Não vou desperdiçar nenhum segundo, nem nenhuma gota de esforço para deixar de dar às portuguesas e aos portugueses argumentos para confiarem neste projeto e neste primeiro-ministro. Não só Luís Montenegro, mas os seus ainda ministros não perceberam nada do que aconteceu. Não é o Partido Socialista que pede explicações, ou é o Partido Socialista que acha que as explicações não foram todas dadas. É a resposta ao ministro Leitão Amaro, que pediu a Pedro Nuno Santos que se retratasse pelo que diz serem insinuações contra o primeiro-ministro. Antes de prosseguirmos, reparem no tipo de discurso que está a acontecer. Por um lado, o Luís Montenegro comunica não em resposta a Pedro Nuno, obviamente de uma forma indireta é uma resposta ao mesmo, mas comunica para os portugueses, com um discurso do ponto de vista eleitoral, não se focando nele próprio, porque sabe que ele próprio neste momento é o visado da polémica. Portanto, ele coloca o seu discurso na perspectiva mediática geral da população, porque a perspectiva geral da população não está envolta em polémica, ele sim está. Por isso é que o Pedro Nuno Santos, no seu discurso, conecta a narrativa política dele próprio a quem? Ao Luís Montenegro, única e exclusivamente, nem sequer fala tanto do PSD. Fala única e exclusivamente do Luís Montenegro. Certo que coloca ali os membros do seu governo, mas quando fala dos membros do seu governo está claramente a falar dos homens fortes. Resposta a Leitão Amar, que é o número 2 do governo. Resposta claramente também a Pedro Duarte, a Paulo Rangel, a Hugo Soares, que apesar de não estar no governo é líder parlamentar. Portanto, é agir, constatar estas duas formas de atuar a nível comunicacional. Agora, uma coisa, eu dou razão em parte ao Pedro Nuno Santos, não está tudo respondido. O Pedro Nuno Santos, se permanecer como líder do Partido Socialista após o dia 18 de maio, disse, vamos ver se o cumpre, que vai em frente com a Comissão Parlamentar de Inquérito, e aí vamos ver o que é que acontece, não é? Estou curioso para saber quem é que será chamado ao Parlamento, o Primeiro-Ministro terá que responder. Eu creio que, só aqui um à parte, eu creio que o Primeiro-Ministro pode optar por responder por escrito às perguntas, que é um pormenor importante. O Presidente da República, por exemplo, na CPI das Gêmeas, respondeu por escrito. Não teve a obrigatoriedade de ir falar à Comissão Parlamentar de Inquérito. O mesmo pode acontecer no caso de Luís Montenegro. Portanto, há muita tinta por correr ainda. Eu acredito que haja mais informações ainda sobre o caso da Spinum Viva que venham a público. Agora, a questão aqui é ver qual é o efeito que isto produz mediaticamente para a repercussão eleitoral nos votos que quer o PS, quer o PSD vão ter. Mas, prosseguindo. Para o líder do PS, há perguntas que ainda continuam sem resposta. Os clientes... E há mesmo quem ache no PSD que se possa encerrar o assunto, quando ao dia de hoje, o que torna ainda mais necessário sabermos porque é que depois de todas as tentativas de prestação de esclarecimentos, continua-se sem dizer quem foram todos os clientes da empresa. Ele ia sempre pegar por aqui. Sempre. Eu não tenho medo de nada. Eu até acho, assim, uma certa graça que haja alguns responsáveis políticos a exigir ao Primeiro-Ministro, que foi o mais escrutinado de sempre, mais transparência, quando eles próprios deviam era aplicar a transparência a si. A troca de acusações entre os dois líderes, um ensaio do caminho que se vai fazer até 18 de maio. Pá, peço desculpa, mas o que é isto? Sou Primeiro-Ministro com todo o respeito, mas isto é o quê? Aqueles bares, discotecas em que a malta tem fones para ouvir música que, não sei, não estava à espera, pá, fui apanhado de surpresa, não estava à espera, porque isto, pá, confesso que não deixa, pá, fica engraçado, não deixa ter a sua piada. Isto para dizer, desculpem lá,
certo, o Pedro Nuno Santos também não tem muita moral para falar, até porque o Pedro Nuno tem várias polémicas agregadas a si próprio. O que aconteceu no caso TAP, o facto dele, eu não sei se era ele que, nesta circunstância, verifiquem por favor, não vos quero induzir em erro, mas lembrei-me agora de quando ele andava a receber um subsídio de deslocação qualquer quando morava em Lisboa. Portanto, mora a 10 km do Parlamento e tinha um subsídio de deslocação. Não faz muito sentido, não é? Portanto, ou seja, não é permitido. Essa é que era a questão. Creio que era ele que estava envolvido nisso. Se não for, peço desculpa, mas eu creio que era ele. Verifiquem, por favor, porque ele tinha a morada, não sei se era em Aveiro ou uma coisa assim do género, mas depois morava em Lisboa e tinha o subsídio da ajuda da deslocação. Ou seja, é aquela velha máxima do diz o roto ao nu, não é? Em muito aspecto é isto que acontece. Mas enfim, falando mais a sério agora, digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Relembro que amanhã teremos emissão especial sobre as eleições na Madeira, estaremos a acompanhar em direto. Eu vou criar o evento entretanto, portanto fiquem atentos. Ficamos por aqui, meus amigos e minhas amigas. Metam like, subscrevam e partilhem. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.